Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos maiores e mais intrigantes enigmas de todo o livro do Apocalipse, a verdadeira identidade do famoso Anjo Forte, lá do capítulo 10. A gente sabe que o Apocalipse é um livro lotado de simbolismos intensos, daquelas visões grandiosas, e é super comum se perder tentando decifrar tudo isso. Mas a proposta aqui é ir direto ao ponto, focando puramente no que o texto diz para montar esse quebra-cabeça. Nós vamos desvendar esse enigma passo a passo e entender por que cada mínimo detalhe importa absurdamente. O apóstolo João abre esse capítulo com uma imagem de cair o queixo, um ser celestial, superpoderoso, descendo para a terra. O texto diz, vi descer do céu outro anjo forte. Parece uma frase simples, né? Mas a verdade é que ela prepara o terreno para uma investigação bíblica profunda. É o tipo de passagem que prende a atenção na hora e exige um olhar clínico. Não é só um enfeite de cenário, é a chegada de uma figura-chave para tudo que vai rolar em seguida. E, como era de se esperar, essa breve descrição levanta uma questão monumental que gera debates acalorados há séculos. Afinal, quem é esse anjo forte? Descobrir quem é esse ser está longe de ser só uma curiosidade teológica. É absolutamente vital para a gente conseguir compreender a linha do tempo bíblica e o propósito exato desse momento. A resposta muda completamente o peso e o impacto da mensagem que ele está trazendo. Parte 1. O grande mal-entendido e os dois suspeitos. Bom, o debate é quente. De um lado, tem uma galera que aposta todas as fichas de que, por causa da aparência toda majestosa e divina, esse anjo deve ser o próprio Jesus Cristo numa manifestação diferente. Do outro lado, o pessoal argumenta que não, que é só um mensageiro celestial comum, sem nenhum status especial. Para resolver esse cabo de guerra, a gente precisa deixar os achismos na porta e olhar de forma cirúrgica para as evidências originais. É o que faremos agora na parte 2, decodificando as chaves textuais. A investigação começa. O próprio texto nos dá 7 pistas claríssimas, verdadeiras chaves para resolver o mistério. A primeiríssima chave é a expressão específica, outro anjo. No universo literário do Apocalipse, dizer outro anjo significa, literalmente, um ser da exata mesma categoria angelical daqueles que já apareceram antes. Isso é um balde de água fria na primeira teoria porque descarta de cara a chance de ser o próprio Cristo. Afinal, o Criador não é uma exceção à regra dos anjos, ele simplesmente não entra na contagem como apenas mais um. Essa ideia fica ainda mais amarrada com a nossa segunda chave. O anjo desce do céu. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele foi enviado em uma missão. Ele carrega muita autoridade, claro, mas está cumprindo ordens de alguém. Ele não é a fonte original do poder. O simples fato de ser um enviado já escancara uma relação de subordinação que não faria sentido nenhum se estivéssemos falando do governante supremo do universo. Agora, a terceira chave traz o visual impressionante. Vestido de nuvem, um arco-íris na cabeça, rosto brilhando como o sol e pés parecendo colunas de fogo. É uma presença esmagadora, incrivelmente inspiradora. E para ser justo, é exatamente esse combo de características divinas que dá um nó na cabeça de tanta gente, fazendo muitos pularem para a conclusão de que essa entidade só pode ser Deus. Mas espera aí, vamos lembrar de um precedente bíblico fantástico. Pensa no caso clássico de Moisés. Quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto dele irradiava luz pura, refletindo a glória de Deus. Só que Moisés não era Deus, certo? Da mesma forma, os anjos, quando estão em missões altíssimas, refletem a glória de quem os enviou. O brilho desse anjo forte não é a fonte de energia dele próprio. É um espelho gigantesco refletindo a autoridade do Criador. Indo para a quarta chave, a gente percebe um detalhe crucial. O anjo segura um livrinho aberto nas mãos. Isso tem toda a cara e o jeito de um mensageiro clássico do mundo antigo. Ele está ali carregando uma mensagem vital que recebeu para entregar, em vez de ser o autor da obra. É a postura inconfundível de alguém executando uma tarefa recebida, com instruções claras e abertas. A quinta pista é visualmente colossal. Ele coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. É de uma poesia imponente, mostrando um domínio simplesmente gigantesco sobre a criação. Mas, seguindo o fio da meada, é um domínio delegado. É uma forma visual de nos avisar que a mensagem e a autoridade desse anjo afetam o planeta inteiro, do oceano aos continentes. Não sobra ninguém de fora. A sexta chave aumenta o volume de vez. O anjo clama em alta voz, como um leão rugindo. Claro, não é o som de um animal literal no meio do apocalipse, mas uma baita figura de linguagem para representar a autoridade absoluta e poder. O recado que ele traz não aceita ser ignorado. É uma mensagem urgente que chega chegando e exige que todo mundo pare e escute. O clima pesa de vez, nos preparando para o grande clímax.
E isso nos leva à parte 3, a prova definitiva, a sétima chave. As evidências vieram se empilhando de forma superlógica. Mas essa sétima chave, olha, ela bate o martelo sem dó. Ele jura por Deus. O relato mostra o anjo levantando a mão aos céus e jurando por aquele que vive para todo sempre. É uma atitude solene e é a prova definitiva que faltava para fechar o caso sem deixar margem para dúvidas. A lógica aqui é de ferro. Se essa figura fosse Jesus Cristo, ele simplesmente não invocaria uma autoridade superior. Ele é Deus. Cristo não jura por um outro ser, como se devesse satisfação a uma hierarquia acima dele. Então, a conclusão óbvia e inevitável é que esse ser majestoso está ali firme e forte, prestando continência e agindo sob as ordens de Deus. E assim, caímos na parte 4, o veredito e o plano que avança. O mal-entendido foi totalmente desmontado. O que fica brilhantemente ilustrado aqui é o conceito de autoridade delegada. A gente tem na nossa frente o mensageiro do mais alto escalão celestial, encarregado de colocar em prática uma fase crítica do plano de Deus. É o poder imenso sendo usado para uma missão divina sem ser a fonte originária. É como ver o governo do céu operando na sua máxima eficiência. Sabe uma lição de ouro que dá para tirar de tudo isso para o dia a dia? É aprender a sacar a diferença entre uma manifestação de poder e a verdadeira identidade. É tão fácil olhar para uma demonstração de grandeza, de brilho intenso e já sair achando que estamos diante da autoridade máxima em pessoa. Mas essa análise toda ensina a gente a prestar mais atenção. Muitas vezes, a verdadeira grandiosidade está no mensageiro sendo fiel e cumprindo o que lhe foi ordenado. Essa sacada muda o jogo inteiro sobre como encaramos esse capítulo 10. Fica provado que isso não é só uma pausa na história ou um detalhezinho jogado no meio do livro. Pelo contrário, é um chamado super urgente de preparação espiritual. A questão central não é ficar filosofando sobre a essência do anjo, mas entender o alerta vermelho que ele acende. O relógio está batendo e a linha do tempo profética está avançando de forma implacável. No fim das contas, descobrir a identidade desse anjo forte foi só o primeiro passo para limpar o para-brisa e ver a estrada. Só que isso deixa uma pulga gigante atrás da orelha. Será que a humanidade está parando para ouvir a mensagem monumental que ele traz? O mistério de quem ele é está resolvido, mas o tempo não para. E a grande pergunta que fica ecoando na nossa mente é: a gente está realmente de coração aberto e pronto para encarar o que essa mensagem exige de nós?